Salve, rapaziada. Fazer aí, finalmente chegou o momento aí que a gente vai fazer esse vídeo. Porra, pretendo hoje, né, a gente montou essa call no Discord e hoje eu pretendo falar um pouco do conceito geral, tá? De como começar em meme coins, falar um pouco dessa, da explicação geral, né? De como você começa, qual que eu acho que no momento do mercado essas são as melhores decisões que você pode tomar para você aprender, para você evoluir de forma geral e você ficar a parte de tudo aí. Tá, então a gente vai fazer essa call aqui no Discord, tá? No Discord dele, quem quiser entrar, o link vai estar aí na descrição. E eu vou priorizar falar alguns conceitos macro, tá, do mercado. Eu não quero falar muito nichado, falar sobre ferramentas certas, números, etc, tá? Porque eu acho que é muito melhor eu falar sobre o conceito nesse momento do que eu vir aqui e falar sobre como vocês vão treinar na Solana, na Axion lá e, tipo, muitas vezes muitos que vão entrar vão perder dinheiro ali na Solana e vão desistir, tá? Então, eu acho que é da hora, rapaziada que tá aí na call, mano, a gente vai começar com uma parada. Eu vou falar um pouco de conceitos macro, tá? Sobre cripto ali. E aí a gente puxa um pouco para meme coins, tá? Então vamos lá. Basicamente, para quem não sabe nada de criptomoedas, a gente tem um negócio chamado blockchain. Tá? A blockchain é nada mais do que uma tecnologia, e essa tecnologia permite ali essa criação de contratos. Então você vai ter toda uma criptografia que tem ali as criações de contratos, que tem movimentações de tokens, né, de distribuição ali de, por exemplo, Bitcoin, Solana e por aí vai. E a blockchain ela é nada mais do que essa tecnologia, tá? Então, o conceito blockchain não necessariamente é tipo assim, a blockchain ela é uma bolha que engloba todas as criptomoedas. Não, a blockchain ela é uma tecnologia e cada uma das criptomoedas tem a sua própria blockchain, tá? Então, basicamente, a gente vai ter aí algumas moedas que são denominadas altcoins e a Bitcoin, tá? Então, vamos pensar no conceito macro, tá? A gente vai ter a Bitcoin como a mãe de todas, tá? Então a Bitcoin ela vai ser ali praticamente a moeda que faz o mercado girar num conceito macro, né? Os preços médios das moedas, como, né, grandes supplies ali que estão armazenados e por aí vai, tá? Muito dessa parada gira em torno da Bitcoin, porque a Bitcoin ela, querendo ou não, ela puxa, né, todas essas moedas com ela, né? E a gente vai ter as altcoins, que são aí outras empresas que têm essas criptomoedas, que têm essas blockchains, só que, por exemplo, dando o exemplo da Bitcoin, a Bitcoin ela não tem um time que cuide dela. Então você não tem servidores dedicados para isso, você não tem toda uma dinâmica que a gente tem, por exemplo, na Ethereum, que a gente tem, por exemplo, na Solana, em outras chains, que facilitam aí, por exemplo, a criação de tokens, a criação de moedas on-chain, de NFTs, de projetos tokenizados, né, que é a diferença aí de muitas outras chains. Então, basicamente, a gente vai ter diversas outras blockchains de altcoins e essas outras blockchains são empresas, né? Então essas empresas basicamente vão ter toda uma estrutura, uma infraestrutura para que elas possam prover algo para o mercado. Então a gente tem aí diversas tecnologias como eu posso dizer? Não são subnichadas, mas são tecnologias puxadas na da blockchain, que você vai ter ali uma dinâmica para que você possa usar essa parada, né, de cripto de forma geral como utilitário, tá? Então eu vou abrir, por exemplo, aqui a Solscan, tá? Vou dar o exemplo da Solana. Para quem não sabe, a Solana foi aí, eu acho que todo mundo sabe, né? A Solana foi a moeda que mais pegou alta aí no mercado de meme coins em específico, justamente porque a maioria dos projetos gigantescos hostearam na Solana, né? O Trump, Melania e por aí vai. E basicamente, a Solana, ela é uma blockchain ali. A gente, eu sendo bem sincero, eu acho que é uma das melhores blockchains para você ter a dinâmica de tokens, tá? Porque a distribuição que eles fazem é muito boa, tá? O estilo de taxa que eles têm é muito bom, tudo isso é muito bom, mas eu não vou entrar nesse assunto agora para não perder a linha de raciocínio, tá? Mas basicamente a gente tem aqui a Solana, tá? Esse aqui no caso é a Solscan, que é a blockchain da Solana, e a gente tem uma tecnologia na Solana chamada SPL, tá? Então se a gente puxar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, só vou mostrar para vocês, é o Solana Program Library. Então, é a sigla para o Solana Program Library, que é um conjunto de regras e protocolos padronizados para criação, gestão e interação de tokens na blockchain Solana. Então, a gente vai ter algumas tecnologias subdivididas ali da própria chain, deixa eu pôr no segundo monitor aqui, de algumas chains, e essas tecnologias vão disponibilizar a criação de tokens. Então a gente tem, por exemplo, EVMs, que tem na Ethereum, na Base. A maioria dos contratos que começam com 0x no início são de EVM. A gente vai ter aí a SPL, a gente vai ter a RC20, ETH20. São essas tecnologias que em algumas chains vão disponibilizar a criação desses tokens, que é o caso da SPL, por exemplo, na Solana. Então, aqui dentro desse scan aqui que a gente chama, é onde a gente vai ter toda essa dinâmica
de tokens, de carteiras, tudo que a gente conseguir ver vai estar por aqui, tá? Então se eu puxar, por exemplo, aqui o token do Trump, vocês vão conseguir ver aqui transações, desses tokens, vocês vão entender que tem protocolos, né, puxados nesse, como chama? Nessa, carai, me fugiu a palavra, velho. Nessa chain, de forma geral, né? Então você tem as tecnologias que tem dentro da chain. Então, por exemplo, para a gente ter dentro do SPL, dentro de toda essa estrutura do SPL, a gente vai ter. Puta, deixa eu fechar o Telegram aqui também. Dentro dessa estrutura do SPL, a gente vai ter toda uma dinâmica ali de empresas que vão disponibilizar, por exemplo, provedores de liquidez, launchpads, sistemas de swap, tudo isso a gente vai ter lá. Então, por exemplo, a Meteora. Eu não vou abordar muito isso em nomes para vocês não ficarem perdidos, mas a gente tem toda uma estrutura que apoia, né, o mercado. Então é basicamente ali uma chain onde você pode ter a criação de tokens, tokenizar, né, certas coisas, e você pode usar a Solana, por exemplo, como moeda de troca. Aí a gente vai ter também outras chains, como por exemplo a chain da Ethereum, que a gente vai ter o Etherscan, e aí a gente vai ter uma dinâmica de EVM, onde você pode ter essa mesma tecnologia, né, a mesma dinâmica de tecnologia, e você pode usar para comprar esses tokens, né? Então a gente vai ter ali esses tokens e você vai poder comprar eles, no caso, com uma moeda de troca da Ethereum. Então, tendo uma Ethereum, você vai usar ela para usar como moeda de troca, para comprar esses tokens, para fazer essas transações. Agora vamos explicar um pouco do conceito mais prático de como a parada realmente funciona, né? Porque isso aqui é a tecnologia de forma geral, a gente está explicando o que está por trás do back-end, de como esses tokens funcionam, mas a gente deve levar em consideração que por trás de toda essa tecnologia, a gente tem pessoas que estão movimentando esse negócio, estão fazendo ele acontecer, e essas pessoas são que fazem com que essa tecnologia tenha algum valor, né? Então, basicamente, eu vou abrir aqui a Axion, tá? A Axion é o principal trading terminal, né? O trading bot que a gente usa para tradear na chain da Solana, né? Então, como eu falei para vocês, a chain da Solana é que é a mais famosa, de certa forma, né? Que todo mundo tem essa visibilidade maior. Então, calha que mais gente trade aqui, tem um volume aqui um pouco maior, diferente de outras chains, e consequentemente é a mais fácil ali, né, de eu conseguir explicar isso para vocês. Tá? Então, basicamente, eu vou dar um exemplo dos jogos, tá? Eu acho que esse é um exemplo muito bom que eu posso assimilar, tá? Não exatamente, mas eu acho que o conceito ele se adequa muito, tá? Então, vamos supor um jogo FPS, tá? Pra quem não sabe, jogo FPS são aqueles jogos de primeira pessoa. A gente pode, não necessariamente primeira pessoa, mas a gente pode levar em consideração alguns jogos como Counter-Strike, Valorant, Rainbow Six, alguns jogos que são tipo uma dinâmica muito direta, 5 contra 5, você tem que fazer um plant, alguma coisa assim, tá? Vamos supor isso daí, dando esse exemplo. Esses jogos, cada um vai ter um uso de dinâmica muito semelhante, né? Então, é como eu falei pra vocês, você vai lá, você vai ter 5 jogadores contra 5 jogadores, tem um mapa, vocês brigam ali, né, entre si, os times, pra ver quem ganha ali de alguma dinâmica, por exemplo, plantando uma bomba, matando todos os oponentes e por aí vai, tá? Então, basicamente, a gente vai ter o conceito do jogo FPS, que são o conceito aí que esses 3 jogos usam, só que cada um desses jogos vai ter uma dinâmica diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, o CS, ele não vai ter a mesma dinâmica de um jogo como o Valorant e o Rainbow Six, por exemplo. O CS ele vai ser um jogo mais direto de arma, e no Valorant, no Rainbow Six, a gente vai ter ali, por exemplo, personagens que têm uns poderes, algo assim, tá? Não vou estender muito para não ficar muito perdido nessa linha de raciocínio, mas o que eu quero concluir com isso é cada chain, tá, é como se fosse um jogo FPS, no exemplo que eu estou usando aqui, e cada uma vai ter as suas particularidades, tá? Então isso a gente pode levar em consideração tanto cultural, vou explicar o porquê de cultural, quanto tecnológico. Então a gente vai ter aí uma série de fatores de tecnologia também, né, que na própria Solana, por exemplo, a gente tem a Vacant Account, a gente paga umas taxas diferentes, em outras chains a gente tem GoWay, então cada chain tem as suas particularidades no back-end, e no front-end levando em consideração a questão cultural, tá? Então, quando a gente fala de meme coins, né, de tokens on-chain, cada chain vai ter a sua bolha, tá? E vai ter as suas narrativas. Então, se a gente vamos falar de Solana, por exemplo. Na Solana, a gente tem as principais bolhas, tá? De cada chain a gente vai ter as principais bolhas que fazem com que esse mercado seja esse mercado, tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui, ó, uma conta que é esse carinha aqui, ó, o Alan. Provavelmente muitos de vocês conhecem a PumpFun. A PumpFun é basicamente a ferramenta aí que, mano, facilitou muito a criação de tokens, e provavelmente foi o que fez com que meme coins explodissem aí no mercado global de cripto, né. E basicamente esse carinha, o Alan, foi o fundador, um dos fundadores da PumpFun, tá. Então esse cara, ele contribui diretamente com a chain. Ele é um cara muito influente dentro da chain,
e a gente chama alguns desses players tanto de calls quanto de market makers, tá? Então eu vou explicar essa diferença para vocês também. Basicamente, esse cara ele contribui diretamente, ele contribui diretamente com a reputação da chain, como ela funciona e por que ela tá acontecendo, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, algum tweet, alguns dos tweets que ele posta, por exemplo, sei lá, Pump Fun Bad Anyone, não, deixa eu pegar alguma coisa melhor, tipo, ele colocando uma palavra, não sei. Provavelmente eu não vou achar, mas eu vou dar o exemplo da Padre, tá? A Padre era um trading bot também, né? E eles compraram, a Pump comprou a Padre, que é a mesma coisa da Axiom, por exemplo, eles transformaram a Padre em Terminal. Então, o nome da Padre virou Terminal e ele tweetou sobre isso, né? Então, dando um exemplo de um cara, puta, eu acho que eu não vou achar o token aqui, que tiveram vários. Mas basicamente, ele vai puxar narrativas por conta de ser uma pessoa influente dentro do mercado, dentro daquela bolha específica, né? Como se fosse a bolha aí de um jogo, por exemplo. E ele vai puxar essas narrativas, ele vai puxar essa parada para que muitas vezes tenha o volume, né? Então isso aí vai acontecer direto, tá? Deixa eu pensar em exemplos que eu possa usar para vocês. Acho que não tem muitos exemplos assim, porque muita gente é novata, não sabe nem como é que funciona. Mas a gente tem desenvolvedores dentro da team, a gente tem criadores, né? O próprio, que é o AE, o Tolly, né? Não sei como é que fala o nome dele, velho. Tolly. Vou por Tolly que eu acho que aparece. É aqui, ó. Aí é como é que eu nunca sei escrever a porra do nome dele. Esse cara, ele é um dos confundadores da Solana, e ele é um cara que puxa muitas narrativas justamente por ser um dos criadores da Solana. Então, basicamente na bolha, dando o exemplo de bolha de Solana, a gente vai ter toda um ecossistema ali onde tem pessoas influentes, onde tem todo o mercado, e essas pessoas vão estar produzindo e evoluindo essa chain, né? Então a gente tem toda uma parada interligada e faz com que essas narrativas saiam, né? Então a gente vai ter várias narrativas ao longo do dia voltadas a meme, por exemplo, né? Isso aí também se baseia no meta do mercado. Então vai ter metas ali em específicos momentos do mercado, às vezes por conta de tecnologias que estão saindo dentro da chain, às vezes por conta de diversos fatores, e você tem que se adaptar a esses metas. Então, basicamente, a gente vai ter uma bolha, essa bolha ela vai estar sempre evoluindo, sempre se adaptando, e você deve entender como que ela funciona para você pegar as narrativas, você entender as narrativas e como elas também funcionam, tá? Até aí tranquilo, rapaziada? Tem alguma dúvida aí? Não? Suave? Entenderam o que eu quis dizer aqui? Sim, sim. Quiserem mandar alguma coisa, mano, pode mandar, velho, tranquilo. Fechou. Agora, usando essa mesma base, tá? Eu vou até mostrar para vocês. Vamos abrir a GMGN aqui na BSC. Vou dar o exemplo da BSC. Para quem não sabe, a BSC é a Binance Smart Chain, tá? Então, é a chain da Binance, de forma geral, uma criptomoeda da Binance, uma blockchain da Binance, e você tem os tokens da BSC, né? Na BNB ali, enfim, BNB, BSC, como vocês preferirem chamar. E a gente vai ter a mesma dinâmica de cultura, tá? Então, provavelmente muitos de vocês conhecem esse cara aqui, ó, CZ. Deixa eu puxar aqui, ó. CZ Binance, peraí. Esse cara aqui é o fundador da Binance e ele, mano, atua diretamente aí nas narrativas que são puxadas dentro da Binance, tá? Dentro da Binance não, perdão, dentro da BSC. Então, muitas das coisas que ele falar, muitas das coisas que saírem nos Twitters voltados à Binance, tudo que tiver interligado com Binance vai sair como narrativa e às vezes isso vai influenciar diretamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, ó, tokens que saíram agora, ó, tokens que puxaram uma narrativa de um tweet da Binance, ó. The Countdown is on. Somente um mês pra ir, sei lá, e uma foto aqui da logo da Binance. Isso saiu como narrativa, né? Então, basicamente, a gente vai ter a cultura de cada chain, cada uma vai ter a sua bolha, tá? Eu vou explicar os fatores que tem nessa bolha, tá? São vários layers, acho da hora de explicar isso também para vocês entenderem, mas a gente vai ter aí toda essa estrutura, e essa estrutura vai demandar as narrativas que saem ao longo do dia, tá? Isso aí, essa estrutura constitui players grandes que têm as carteiras deles traqueadas, né? Eu já vou explicar isso também porque a blockchain ela é pública, você consegue acompanhar as transações de outros players. Os desenvolvedores, né, dessa chain ou desse projeto ou dessa moeda, ou enfim, tudo que envolva ali a chain, por exemplo, vai influenciar. São vários fatores que têm um contexto cultural que envolvem diretamente ali na performance da chain, tá? E aí, isso entra numa questão da diferença entre tokens on-chain e a gente levar, por exemplo, o mercado de leverage, um mercado convencional, tá? A gente tem sim alguns padrões de análise de, sei lá, de gráfico até, mas mano, é coisa muito, tipo, pouquíssima, assim. Os principais números que a gente vai analisar não são diretamente uma análise de gráfico. A gente vai olhar distribuição de supply,
tá? Quantas pessoas estão segurando a moeda, toda essa dinâmica. Por quê? Se a gente for comparar uma Bitcoin, por exemplo, onde você tem um FDV de bilhões e bilhões, trilhões injetado, uma grana federal injetada, não dá para você manipular um gráfico, por exemplo, né? Igual a gente tem, por exemplo, numa moeda que tem 40k de FDV, 40k dólar de FDV, ali de dinheiro injetado. Então a diferença, a discrepância ela é muito maior, e justamente por conta disso, que a gente leva alguns outros fatores, cara, tá num tráfego de um minuto, alguns outros fatores como análise para você pegar essa dinâmica na chain, tá? E esses fatores, mano, são vários, mas de forma geral o que eu quero, né, concluir com essa mini explicação antes de falar sobre eles entendo que a parada aqui é mais social do que estratégica de análise, tá? Então, para você pegar uma narrativa boa, para você surfar uma narrativa boa, você tem que entender o conceito dela, tá? Você tem que entender como que ela funciona e por que ela tá pampando, quais são as possibilidades que ela tem de pumpar mais, se ela tem um envolvimento ali com a chain, por exemplo, se tem alguma coisa que possa fazer com que mais investidores, mais players se atraiam naquilo, né? Tipo, um contexto onde uma narrativa que o Alan, que eu mostrei para vocês aí, que é o criador da PumpFan, possa tentar mandar alguma mensagem, retweetar, falar alguma coisa. Então, tudo isso influencia, tá? E eu acho que esse é o principal fator que vocês devem levar em consideração, não tem exatamente uma análise muito de gráfico. Vocês devem entender que é uma análise muito social. Você tem que fazer um bom research, você tem que entender como é que essa parada funciona, ir atrás de informações, né? Por exemplo, de uma narrativa, procurar no Twitter, ver o desenvolvedor, ver a carteira, ver a distribuição, mano, ver tudo, né? E entender como que essa parada funciona mais no research do que numa análise de gráfico, por exemplo, tá? Tranquilo? Então, mano, vamos partir para uma parte prática. Vamos botar a mão na massa aí. Chega de falar de muita coisa teórica. Eu vou falar um pouco para vocês de uma parte mais prática, para vocês fazerem o login de vocês aí, cadastro e tudo mais, para vocês começarem a treinar também. E vou explicar, eu acho que vamos até montar um Docs. Vou montar um Docs junto com vocês pra gente fazer um setup. Então, basicamente, a gente vai fazer um setup, tipo, do zero, tá? Do que eu indicaria que seria o certo para usar aí pra gente começar. Então, vamos entrar aqui, ó. Pera aí, vamos lá. A gente vai montar esse docs junto, tá? Então a gente vai pegar aqui alguns conceitos e a gente vai montando esse docs junto, eu vou montando com vocês e a gente vai fazendo isso, tá? Então, primeira coisa, vocês entenderam o que é o conceito de tokens, isso aí já é o fundamental, não tem mais o que falar, você precisa entender qual que é a base conceitual disso, para você poder ter uma base prática, tá? Senão você vai entrar aqui, você acha que compra qualquer moedinha que sai no Telegram lá e, mano, às vezes o cara tá jogando umas moedas LARP, que a gente chama, né, que é moeda zoada, moeda ruim, e você vai tomar um rug pull e você vai se fuder, vai se frustrar ali por conta disso. Então, é bom você entender a dinâmica primeiro, para você partir para a prática. Então, vamos lá. As primeiras coisas que você tem que levar em consideração você vai precisar de informação, tá? Vai precisar de, que mais? Ferramentas corretas, eu diria, que mais? Informação, ferramentas corretas e análise concreta, tá? Então, vamos distribuir esses três tópicos em algumas. Deixa eu puxar aqui o Discord para cá, peraí. Vamos distribuir esses três tópicos em algumas questões que eu acho que é bom abordar, tá? Pontos cruciais, tá? Então, informação. Como que você vai receber essa informação? Você vai precisar ter digamos, não diria redes sociais, mas você ter ali o redirecionamento correto. Então, a gente pode levar em consideração o redirecionamento correto, o quê? Twitter, grupos, isso pode ser tanto no Telegram quanto Discord, sei lá. Telegram, Discord, sei lá. Pessoas que tradam com você. Vamos lá, o que mais? Acho que isso aqui já basta, tá? Falando aqui numa parada rápida. Mas em informação a gente leva em consideração redirecionamento correto, Twitter, grupos, tudo isso, tá? Ferramentas corretas, obviamente, você vai precisar de um bom trading bot, sei lá, um bom trading terminal, você vai precisar entender como é que essas ferramentas funcionam, então configurar elas corretamente. O que mais? Entender principalmente. Não, acho que isso aqui entra na análise concreta, na análise correta. Concreta, enfim. Configurá-las corretamente. Tudo isso você vai precisar entender, tá? Eu diria, tipo, num contexto geral, para que você possa tradar. E aí a gente entra no principal fator.
sem, ok, você vai ter informação e você vai ter as ferramentas corretas, mas você vai precisar ter um bom psicológico, você vai precisar ter uma boa, análise para você poder usar isso ao seu favor, tá. Então aqui a gente pode levar em consideração o psicológico, a gente pode levar em consideração, eh, análise estratégica, né, tipo, o que eu quero dizer com análise estratégica é, como que você vai usar essas ferramentas ao seu favor? Ah, eu tenho um aporte um pouco mais fraco, eu sei que eu tenho pouca grana para tradar, eu preciso entender como é que eu vou distribuir as minhas taxas para poder fazer isso corretamente. Então a análise estratégica entra nesse fator também, tudo isso vai entrar nesse fator e esse aqui é o principal tópico que vocês devem levar em consideração, tá. Então, vamos lá, informação, redirecionamento correto, Twitter, grupos, Telegram, Discord, pessoas que lidam com você, ok. O que que eu vou passar para vocês agora? Vamos lá, primeira coisa, deixa eu abrir meu Telegram aqui. Então vamos fazer o seguinte, entendam que vocês vão precisar usar o Twitter, tá. Não adianta, se você não usar Twitter e Telegram, esquece, você não vai conseguir tradar, tá. Isso aí é fundamental. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar aqui o meu Telegram, pra vocês entrarem lá, depois me cobrem isso lá, porque eu vou fazer uma listinha de vários Telegrams aqui da rapaziada boa, pessoal BR aí, que, mano, enfim, podem dar esse redirecionamento. Mas basicamente, ó, eu vou abrir meu Telegram pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu tenho que ocultar, não sei. Aqui tá. Não, acho que aqui tá de boa. Tá. Então, ó, basicamente aqui no Telegram, mano, eu acompanho vários grupos. Isso aqui é, tipo, vários grupos, tanto macro quanto micro. Então a gente tem alguns grupos de tipo. Porra, grupos de alpha groups que a gente troca ideia com a rapaziada mais braba, assim, tipo, quem tá realmente o dia inteiro trenchando. A gente fica aqui trocando ideia, passando call, vendo o que tá acontecendo. Grupos que a gente tem ali de outros players que são, tipo, colegas nossos. Então, por exemplo, o Fear ali, ó. Vira e mexe, mano, ele fala um monte de coisa, tipo, sobre conceitos macro, tanto conceitos macro quanto os conceitos micro. O Zinx também é um cara, mano, excepcional, tá? O Zinx passa uma visão também muito braba ali de algumas plays que ele pega. Tem muita coisa aqui dentro, tá? Que a gente usa ao nosso favor e a gente tá acompanhando sempre para poder redirecionar o nosso, né, o que a gente tá fazendo ao longo do dia pra tradar, né? E, mano, isso aqui ajuda muito, sendo bem sincero. Então, tem várias calls que, mano, tem gente que passa aqui que você pode pegar junto. Se você entender como é que essa parada funciona e usar ao seu favor, você vai conseguir se apropriar disso, tá? Então a primeira coisa é, usem o Telegram, isso aí vai ser fundamental. Outra coisa, usem o Discord, não preciso nem comentar, tá? Como eu falei pra vocês no começo da call, vocês podem usar o Discord, eu acho que é o contexto mais fácil que vocês vão conseguir aqui dentro, sendo bem sincero. Entrar aqui, ficar na call, trocar ideia, conhecer outras pessoas, tentar montar um grupinho, tentar buscar afinidade com um ou outro ali e evoluir junto, tá? Entendo que evoluir junto vai ser o principal fator para vocês conseguirem realmente, tipo, profitar muito bem, tá ligado? Então, eu acho que entendam que aqui, por exemplo, no Elixir, vai poupar muito tempo, porque a gente no começo a gente tava, mano, só indo em call em inglês, estava tomando muita porrada por conta disso. Não conhecia a gente, não tinha como trocar esse network, e era muito ruim. E aqui a gente consegue ter uma facilidade tanto pra gente quanto pra vocês de poder conhecer, evoluir e tudo mais, tá? Então o que eu recomendo de primeira é, mano, mandem mensagem no chat. Se vocês quiserem tentar mandar mensagem no meu privado, eu recebo muita notificação todo dia, tem vezes que eu não respondo, mas eu vou fazer o máximo pra responder se tiverem alguma dúvida de alguma coisa. Ou mandem no chat de dúvida mesmo. A gente tenta responder por lá. Tem gente que responde por lá também, pessoal aqui do próprio servidor. Tipo, a gente tá sempre tentando se ajudar. Então, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de tentar evoluir. E pra quem já sabe, também não tenham medo de ajudar e não tenham soberba de esconder isso. Porque é muito mais fácil a gente ter 1000 pessoas que estão juntas se ajudando, do que, mano, 1000 pessoas e 500, algumas estão querendo guardar pra si, e é aquilo, o cara guarda aquilo pra si, ele deixa de receber informação de outras pessoas que também têm informação, que estão buscando estudo, e cara que, sabe, tá todo mundo cego, enquanto tem alguns grupos ali que estão se juntando, estão se ajudando, e estão evoluindo muito mais do que as pessoas que estão tentando ter uma soberba e guardar informação pra si, tá? Então, é isso que eu falo pra vocês. A própria Elixir acho que vai poder, conseguir entregar essa parada pra vocês, e não precisa necessariamente treinar aqui. Se você tiver um grupinho, ok, porra, conheci ali 3 4 moleque que tá treinando comigo, mano, monta um servidor no Discord pra vocês, monta um grupo e fica trocando ideia todo dia, tá ligado? "Porra, eu vi isso, vi aquilo, tô estudando isso, estudando aquilo, como a gente pode melhorar?". O Queiroz aí que mandou mensagem no chat, vou até mencionar ele, porque ele é um exemplo prático. Ele colou aqui com nós e, mano, ele montou um grupo aí com algum dos moleques que estão aí na call, e eles estão todo dia dispostos, velho. Ele me manda mensagem, a gente troca ideia, ele, mano, busca evoluir ali entre o grupo dele, e eu acho que esse é o fundamental, mano. Eu vejo que a rapaziada que mais tá evoluindo em tão pouco time frame é quem tá realmente disposto a fazer isso, tá ligado? Então, enfim, de certa forma, isso, tá? Busquem ali informação com outras pessoas
ir acompanhando players grandes, tá? Até aí ok. Isso aqui a gente né, informação a gente também leva no conceito mais da chain, tá? Tem carteiras que você tem que traquear, etc, mas a gente vai falar sobre isso depois, né? E isso engloba justamente nas ferramentas. Então, um bom trading bot e configurar elas corretamente, configurar essas ferramentas corretamente, né? Então, você tem também um monitor, que é uma ferramenta de disparo para você acompanhar notícias, tudo isso influencia, tá? E por fim, análise concreta, psicológico e análise estratégica. Então vamos pro contexto prático, tá? Ô Pino, se você conseguir mandar aí os links pra rapaziada fazer o cadastro deles, das ferramentas, vamos primeiro nos trading bots, eu vou explicar de cada trading bot, se você tiver os links de tudo aí, puder mandar pra rapaziada vamos começar pela Axiom, tá? Eh, Hoje em dia, a gente tem, deixa eu pegar aqui, calma aí. Mandei o link aí pra vocês no chat. Hoje em dia, a gente tem vários trading bots, tá? E cada um desses trading bots vão performar de uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Axiom. A Axiom, ela foi um trading bot que surgiu na época da Solana, no comecinho ali, quando eu estava terminando um pouco de hypar, foi acho que em fevereiro, março. E, mano, ela simplesmente dominou o mercado por conta de vários fatores que eles conseguiram trazer que facilitavam o trade, né? Facilitavam os traders. Antigamente a gente usava outros trading bots, tá? O trading bot ele é nada mais do que essa ferramenta que vai passar informações da chain, que estão ali, por exemplo, toda aquela criptografia, toda aquela blockchain, e jogar ela para gráfico, jogar ela para distribuição. Aqui eu consigo ver todas as TX que estão sendo feitas, as transações que estão sendo feitas nesse token, consigo ver quem está holdando esse token, o próprio Trading Bot me indica a carteira e de quem que é essa carteira, tudo isso é diagramado em imagem, né, digamos assim, para mim, dentro do Trading Bot. E aí, consequentemente, eu vou ter informações muito mais rápidas que vão poder me ajudar em análises mais concretas do que se eu tentasse tradar num bot de Telegram, por exemplo. Não ia ter nada disso aqui que eu estou tendo no Trading Terminal da Axiom, por exemplo, tá? Então, basicamente, a função do Trading Bot é jogar essa parada de uma forma diagramada. Então você vai vir aqui e você vai ver o que está acontecendo. Você vai ver os tokens que estão sendo listados, você vai ver tudo isso de uma forma em tempo real, né? E, como eu falei para vocês, a gente tem várias chains. Então, vão ter vários trading bots, e cada um desses trading bots vão trazer essas chains para você tradar. Então, por exemplo, hoje na Axiom a gente tem duas chains que a gente pode usar dentro dela, tá? Então a gente tem a Solana e a gente tem a BNB, tá? A BNB é aquela mesma que eu mostrei para vocês na GMGN. Ó, se a gente puxar aqui, é a mesma chain, tá? Só que, né, você pode usar trading bots diferentes, tá? Eu não recomendo não recomendo. Eu não gosto de usar BNB. Tem muita gente que usa e muita gente boa usa a BNB na Axio, tá? Mas vai muito de vocês, né? A estrutura estratégica ali também é muito individual e também leva em consideração os pontos de cada chain, tá? Porque tem chains ali que você não vai nem ter gráfico, nem ter new pairs, por exemplo, também que isso é um fator que vai, tipo, tirar muita coisa de jogo ali, né, numa dinâmica de uma team, por exemplo, tá? Então, a GMGN, por exemplo, depois eu vou pegar o link aqui. Se vocês quiserem entrar aqui, ó, vou mandar o link no chat aí, peraí. A GMGN, por exemplo, ela já é uma chain que visa mais a adaptação de outras chains dentro dela, né, um trading bot que visa a adaptação de outras chains, e não necessariamente a performance. Se a gente vê na Axiom, a Axiom ela é muito mais responsiva, a Axiom tem muito mais tools, ela é muito mais dinâmica para você fazer as trades, ela é mais rápida, tudo isso ela vai ter. Só que ela não tem uma apropriação para todas as chains em relação a isso, né? Então, se a gente tiver na GMGN, por exemplo, ó, a gente clicando aqui em BSC, a gente vai ter várias chains diferentes. Hoje, por exemplo, a gente teve aí a chain da Monad, que saiu, e, cara, teve aí vários tokens na chain da Monad, a gente já consegue tradar na GMGN, por exemplo, tá? Na Monad, Ethereum, Base, todas essas chains a gente consegue tradar por aqui, e gera aí uma facilidade para a gente poder operar, né? Então cada trading bot vai ter ali uma função, você tem que achar as ferramentas corretas. Eu estou mandando aí dois dos principais trading bots que eu uso para tradar, tá? E são os dois aí os únicos que eu uso que, mano, já me fornecem essa base para poder tradar, né? As chains que eu quero tradar e etc, tá? Trading bot, como configurar ele corretamente. Outra coisa também que eu não mostrei para vocês vão precisar de uma ferramenta de disparo de um tracker, tá? Então hoje em dia a gente tem a Aushento. A Aushento ela é uma ferramenta de disparo que você vai receber informações em tempo real de, mano, várias redes sociais, principalmente do Twitter, né?
do que tá acontecendo e por que que essas coisas estão acontecendo e como elas viram narrativa. Vamos lá. Vou explicar para vocês qual que é a funcionalidade da Oxento, como vocês podem usar ela a favor de vocês, tá? Eu não vou configurar exatamente, porque a gente já tem o Oxento V2, a gente tem outras ferramentas, tá? E aqui a gente tá no Oxento V1, eu uso o Oxento no Vivaldi, e eu tô numa outra conta lá, enfim, vou explicar para vocês qual que é a função da Oxento aqui. A Oxento ela é basicamente uma ferramenta de disparo, onde a gente vai receber informação de contas que a gente quer, por exemplo, acompanhar, tá? Então, porra, como eu posso dar esse exemplo? Vamos supor, a chain em si, essas meme coins, elas são muito rápidas, tá? Vou pegar o exemplo aqui, ó, um exemplo do Leque Maluco, um moleque BR aí que jogava Fortnite. Ele pegou uma narrativa, obviamente, né, isso aqui entra no conceito de snipe, eles são muito bons em snipe, esses moleques. E ele pegou uma narrativa que dropou na Oxento, né, ó, o Oxento dele vai estar aqui na lateral, ele estava jogando, ele pegou aqui essa narrativa na Oxento, vai blipar o Oxento dele, instantaneamente, normalmente saem moedas, se for uma narrativa, por exemplo, o Elon Musk tweetou alguma coisa, né, então, instantaneamente vai sair narrativas. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem vários trading bots na tela dele, tem a Oxento aqui, tem o Telegram, ele tá sempre acompanhando tudo que tá acontecendo, pra poder ficar a par ali das informações e poder pegar tudo antes. Então, basicamente, ó, isso aqui é meio, mano, é improvável, tá? Porque pouquíssima gente consegue fazer isso. Mas saiu uma narrativa no trading bot dele, ó. Vocês vão ver que vai blipar ali. Ó, peraí. Ó, blipou. O Elon Musk fez um tweet. Ele foi lá e comprou a moeda, tipo, pegou a narrativa instantaneamente, fez 10k dólar. Tipo, mano. Lógico, isso aqui é uma situação muito atípica. O cara tem que ser. Tem que ter uma banca maior, tem vários fatores. Mas basicamente o que eu quero dizer é você usar a informação ao seu favor para tradar. Tá? Então o trading bot ele vai exercer essa função. Você vai receber informações, você vai ter disparo dessas informações e você vai ter elas em tempo real para que você possa né, entender o que está acontecendo, entender as narrativas que estão subindo ou descendo e por que, que aquilo está acontecendo. Né? E aí entra naquele fator de você filtrar também. A Elixir tem um trading bot? Cara, não. E vai ser bem difícil de um dia a gente ter, velho. Porque só pra montar um trading bot eu acho que precisa aí de pelo menos uns 1 milhão, velho, de doll, assim. Precisa de grana, velho, pra montar um trading bot. Quem sabe? Quem sabe no futuro. Mas, enfim. Basicamente vocês vão usar a Oxento a favor de vocês pra configurar, né, pra fazer essa configuração dela e poder tradar, tá? Então aqui na Oxento a gente vai ter várias informações que vocês vão poder configurar. A gente vai usar a favor da informação, tá? E, mano, você vai ter vários fatores que vocês podem usar como informação. Isso aí são alpha groups, por exemplo, que são grupos de call, grupos grandes de call, que passam call de algumas moedas, por exemplo. Lock de supply, tá? Informações mais técnicas da chain. Mas eu vou tentar fazer uma explicação aqui mais macro, para que vocês não se percam muito nisso, porque vai exigir evolução de vocês, tá? Basicamente, a gente não usa muito a Oxenta, essa ferramenta de pegar informações, para ver coisas que estão acontecendo na chain, como por exemplo call de outros grupos. A gente usa ela mais para receber informações. Então, vocês podem ver aqui, ó, CA Tracker, que como é que chama? Tracking de contratos, né, moedas ali que foram caladas. Stream Flow Lock, que é lock de supply do token, que é uma dinâmica ali quando você lock o supply, que gera mais segurança pro trader quando o dev lock o supply. TG Tracker, que é monitorar, né, acompanhar esses grupos de Telegram, tudo isso a gente não acompanha. O que a gente acompanha é coisas sociais, né? Então, ó, Instagram Tracker, posts de Instagram, newsfeed, posts de notícia, por exemplo, em sites, CT Tracker, que é o próprio Twitter Tracker, e Truth Social Tracker. Né? Tudo que é contextos sociais, de tweets, de coisas assim, a gente acompanha para poder tradar e para poder saber o que está acontecendo, narrativas que estão acontecendo ali de forma geral. Né? Aí entra naquele fator de você configurar corretamente. Então, basicamente, o uso do monitor pra gente, ele vai se adaptar para cada time que a gente estiver operando. Então, vamos supor, voltando naquele contexto de cultura que eu falei para vocês. Quando a gente fala de cultura de cada chain, a gente vai ter pessoas influentes nessa chain. E aí entra na questão de entender quem que são as pessoas influentes e poder usar essa informação para pegar essa informação antes, né? Então, né, aquele tweet que eu mostrei para vocês, por exemplo, o Leque Maluco ali, aquele maninho, ele traqueia. Não, ele não traqueia, né? Ele acompanha, né, no Twitter dele as contas de Twitter, só que ele ativa notificação para algumas delas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, nessa aba de Custom CT Accounts e ativar a notificação Elon Musk,
Ó, eu vou pesquisar aqui Elon Musk, eu vou colocar Elon Musk, ó, eu vou colocar esse som aqui, ó. Toda vez que o Elon Musk fizer um tweet, a minha Oxento vai blipar um som e em volta dela, ela vai aparecer um sublinhado azul, assim, ó, brilhante. Igual apareceu aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ele blipou, ó. Pera aí. Vou voltar aqui, ó. Aí ele vai blipar, vai ter um sublinhado azul. Ó lá, blipou, sublinhado azul. Ele, mano, consegue ter mais facilidade pra ver aquilo. Obviamente, né, ele snipou. Isso aqui não vai ser necessariamente dessa forma toda vez, né? Mas o que eu quero dizer é, vocês vão usar isso para poder ver as informações ali mais rápido. Então, basicamente é você pegar o contexto cultural ali daquela chain e vir aqui, por exemplo, e adicionar algumas contas. Então, vamos vir aqui em Settings, ó, em Notifications. Vou pegar o contexto da Solana. A Solana a gente tem muitas narrativas de Elon Musk, tá? Então, o que envolve Elon Musk? Elon Musk, SpaceX, sei lá, Tech Dev Notes. Isso aí vocês vão aprender também alguns caras que são influentes. Algumas contas, deixa eu pensar, Tesla, algumas contas que vocês podem acompanhar ali que são que envolvem diretamente a bolha dessa chain. Vamos pensar outra bolha aí, outra bolha não, outro. Tá, o governo americano. O governo americano é muito bullish dentro da chain, da Solana principalmente. Então, o que a gente pode vir aqui acompanhar? White House, a gente pega aqui o Twitter da White House, Trump, POTUS, que mais? Melania. Melania não muito, mas, enfim, tipo, pegar ali contextos macro que também podem sair como narrativa, vocês podem vir aqui e colocar isso daqui, tá? Pra poder acompanhar. Vai de como vocês querem acompanhar, né? E o que vocês querem acompanhar. Agora vamos num contexto um pouco mais nichado, um pouco mais voltado pra chain. A gente tem os devs da chain. Como eu falei pra vocês, a gente tem launchpads em cada chain. Dentro da Solana, a gente tem a PumpFun e a Bonk, que são os principais launchpads e os mais famosos, né? Quem que são os desenvolvedores desses launchpads? O Alon, então a gente vai vir aqui, ó, pegar aqui o Twitter do Alon, colocar aqui, PumpFun, a gente vai pegar o Twitter da PumpFun e vai colocar aqui. Quem mais ali que é influente? Vamos levar agora no contexto da Bonk. A gente pode vir aqui e colocar Bonk, ó, BonkFan, pode vir aqui e colocar Solport, que é o desenvolvedor da Bonk. Vamos no contexto ali macro da Solana. Cadê o Twitter do Tolly aqui, ó? Aí é Covenco, peraí. A gente pode vir aqui e colocar o Tolly, peraí. Pode colocar o Tolly. Eu não sei se o Raj tá aqui também. O Raj tá aqui também, que é um dos devs da Solana. A gente pode vir aqui, fazer uma lista de notificações e tipo, colocar isso aqui de uma forma que vai ajudar a gente numa análise que às vezes, por exemplo, porra, eu deixo meu trading bot aqui tradando no segundo monitor, eu deixo ele ali, fico aqui tradando, e às vezes blipa minha Oxento, às vezes eu nem tô no trading bot, às vezes eu tô fazendo outra coisa, sei lá, tô fazendo research de alguma outra moeda, ou que seja, tô, mano, esperando alguma coisa sair, jogando um joguinho ali, esperando alguma coisa, ou vendo um vídeo, e aí sai uma narrativa, eu vou saber daquilo antes de todo mundo, porque eu vou ver aquilo, e aí eu vou entender também por que essa narrativa tá ali na chain, antes de, tipo, pessoas que vão estar na chain vão ver aquilo, e às vezes o cara vai ter que vir aqui, abrir pra ver o que é o tweet, entender qual que é o contexto, e eu já vi aquilo muito antes daquele cara, tá ligado? Então, a Altint ela vai servir como uma, um receptor de informação, um disparo de informação, e obviamente é o que eu falei pra vocês, quanto mais informação, mais rápido, melhor, né? Se o Pino conseguir... a gente tem aqui os chats, tá, se vocês subirem aqui no servidor, vocês vão ter lá Axion e o Shento, a gente deixa esses dois porque são os principais, é o que a gente mais usa, mas eu vou mandar aqui no chat da Cal também. Mandei aí pra vocês fazerem o cadastro de vocês se vocês quiserem. E basicamente, tem um vídeo inclusive ensinando, não vou pegar e vou ensinar exatamente como é que configurar o Shento, mas tem um vídeo ensinando. Depois, se alguém conseguir mandar o link, tava lá no meu canal. Se vocês quiserem pegar e olhar certinho como é que configura o Shento, dá pra fazer essa configuraçãozinha aí certinho. Tanto o Shento quanto a Axion também, tá? O Shento ela só mostra a notícia. Não. Não. Como assim? Não entendi. Tipo, ela mostra o tweet. Eu fechei, eu achei. Mas ela mostra ela dispara ali aquela informação. Ela vai aparecer o tweet ali. Às vezes ela também mostra, tipo, se você quiser colocar lá, vai aparecer, fulano parou de seguir fulano, ou fulano seguiu fulano. Isso aí também influencia, tá? Porque a gente teve, por exemplo, momentos da Grok Companion, onde tinham contas como a AM, essa conta aqui, ó. Eu não lembro, eu não sei, eles atualizaram a conta, mas era lá um Companion tal. Cadê? Não sei se eu vou achar. Não lembro qual que é o nome que eles colocaram, sei lá. Mas basicamente era uma conta ali e tem algumas coisas que, tipo, fulano vai lá e segue aquela conta. Se fulano seguir aquela conta, às vezes, tipo, cria um contexto de narrativa e às vezes uma narrativa que já tava na team pode pampar mais, etc.
Dispara várias informações influentes sobre o mercado de tal chain que tu configurou. Boa, exatamente. E aí entra aquele contexto também. Cada cultura influencia. Se a gente vê aqui, por exemplo, na BNB, que eu falei para vocês, que é Binance, a gente vai lá na Oxente e coloca lá Binance, CZ, BNB, BSC, tudo que tiver ali contextos ali de palavra-chave de contas, vocês podem colocar lá e acompanhar, porque com certeza aquilo vai sair na chain também, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, mano, muita coisa é só CZ e só Binance, e tudo isso é tipo, essas narrativas. Muita coisa da BNB é literalmente só isso, né? Binance, BNB, OneBNB, Binance Life, tudo isso, velho. Mica. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, peraí. Tá, fechou, top. Ok, por exemplo, se eu tiver com a Axion e o Chain abertos, como eu vou saber que o tweet vai estar relacionado com tal moeda na Axion? Porque você vai conseguir ver aqui, ó. Vamos supor que eu faça um tweet agora. E eu vou lá na PumpFan, por exemplo, sei lá, vem aqui na PumpFan, pega um tweet da minha conta aqui, ó. Esse tweet aqui, vem aqui, create coin. Acho que eu não tô logado. Deixa eu ver se tem alguma conta logada. Ah, tá, tem uma wallet ali, qualquer. Create coin, e aí eu puxo aqui, ó, cadê? Posso colocar aqui, ó, coin data. Cadê a porra do bagulho? Mudaram? Ah, não tô achando. Ah, tá, delete social link, não achei. Eu venho aqui, por exemplo, coloco aqui, ó, um tweet, por exemplo, né? No momento que essa coin for criada e for injetada a liquidez, ela vai aparecer essa peninha aqui, por exemplo, ó. Ela já vai estar linkada um tweet. Aqui você consegue linkar um TikTok também. E aí você já consegue ver ele por aqui, por exemplo, né? Além disso, você consegue ver a conta. Muitas vezes a gente já sabe por quê. Às vezes, normalmente, narrativas que saem assim são narrativas que o tweet ele tem uma imagem e tem ali algum texto. Então, provavelmente, tipo, 99% de chance da imagem que tiver naquele tweet ser a imagem da coin, tá ligado? Vai estar a imagem daquela moeda. E aí você já consegue bater o olho ali no tracking, por exemplo, no tracker, né, o Shento, e você já vai ver, já vai saber que é daquilo, tá ligado? A única coisa que você vai ter que levar em consideração é saber a análise pra ver qual que é a moeda correta pra você comprar daquela narrativa, tá ligado? Quando for alguma notícia muito influente, vai ser criada quase instantaneamente, na Solana sim, varia de chain pra chain também, né? Isso aí tem a questão dos traders, tá? Então, cada cultura tem um estilo, né? Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, a Base, a Tron. Vou dar o exemplo da Tron. A gente teve uma moeda na Tron, eu não lembro o nome dela. Puta, eu sempre esqueço o nome dessa moeda, velho. Alguém lembra? Ares. Ares. Boa, valeu. Ares. Acho que é Ares, né? É Ares? Não sei se é Ares. Deixa eu ver se é essa aqui. É, essa aqui mesmo. A Tron, por exemplo, ultimamente está sendo uma chain muito lenta, entre aspas. Tipo, é uma chain ali que tem algumas moedinhas, mas é uma chain mais lenta. É uma chain que tem pouco volume, né? Não tem um light shot aqui para ver, mas tem pouco volume. É um pouco mais diferente. E aí o que acontece? A gente tem uma lentidão maior para as narrativas acontecerem, e às vezes, por conta disso também, tem um incentivo maior. Então, por exemplo, essa Ares aqui era uma narrativa que os desenvolvedores da Tron estavam apoiando, estavam dando CTO nela, que é tipo, literalmente apoiar a narrativa, tipo, vestir a camisa do token, tá ligado? E a moeda bateu, quanto? 18 milhões? Deixa eu ver aqui. Bateu. 15 milhões. Tipo, e tinha uma outra moeda também que era puxada dessa narrativa. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é, essa aqui era uma chain mais lenta, vocês podem ver ó, que o token ele brigou por muito tempo, ó. Se a gente voltar lá, ó. Deixa eu ver aqui, a gente tá 17 de outubro? Deixa eu voltar mais. Ó, pera aí. Aqui, ó. Vamos puxar aqui, sei lá. Porra. Token aqui a 2 milhões, ó. 1 milhão e 400. Ele tava, 14 de outubro ele tava 1 milhão e 400, ó. Ele foi subindo 15 de outubro, ó, 15 de outubro, 15 de outubro. 16 de outubro bateu, mano, 14 milhões. Aí ele ficou cozinhando aqui, ó, por um tempo ainda, ó. Caiu pra 9, voltou pra 14. Ó, 16 de outubro. Ele continuou cozinhando por muito tempo e era a única narrativa na chain, e justamente porque o dev apoiou essa narrativa. O dev não. Os desenvolvedores da chain apoiaram a narrativa. Só que isso aqui é o tipo de narrativa que na Solana, por exemplo, acontece em um dia. E tipo, todo esse volume aqui acontecer, sei lá, em pouquíssimas horas, e foi um bagulho que durou muito tempo, tá ligado? Então, mano, cada time vai ter ali a sua lentidão, vai ter a sua dinâmica, os traders que estão nela, as informações. Por exemplo, se a gente vier aqui na Ethereum, vocês vão ver que não tem nem aquela aba que a gente abre, ó. A aba da Ethereum é essa aqui, ó. É tipo, você não tem uma aba de new pairs, tokens que vão bondar, que a gente chama de completar a, a pool dele ali, completar filar ele, aí ele tem uma pool.
maior, enfim. Tipo, a gente tem umas dinâmicas diferentes em cada chain e isso influencia diretamente em como ela é distribuída, né? Às vezes tokens que demoram mais, às vezes, tipo, a própria a Base ela é a chain da Coinbase, né? Como na BSC a gente tem a Binance, a Base é uma chain da Coinbase. Então a gente tem caras famosos dentro da cultura ali, que é o Jesse, por exemplo, o... Carai, como é que chama? O Brian, esses caras que são os desenvolvedores da Coinbase. E, mano, ó, teve a moeda do Jesse, ó. Vou pegar aqui, ó. A moeda do Jesse bateu 13 milhões, tá ligado? E se vocês olharem aqui, tipo, foi um pouco mais rápido, porque é um deploy um pouco mais diferente, tá ligado? É uma parada mais diferente. É tipo o Alon fazer uma moeda, tá ligado? Ou o Tolly fazer uma moeda, ou a própria Solana criar uma moeda. Mas, tipo, o que eu quero dizer com isso é, basicamente, mano, foi uma moeda que os próprios caras fizeram, tá ligado? E ainda assim a moeda deu tipo, ela demorou um pouco mais do que na Solana, por exemplo, tá ligado? Porque na Solana ia ser, tipo, um PVP muito rápido, a moeda ia bater, tipo, milhões muito rápido. E é uma chain um pouco uma chain muito mais rápida devido à forma que os traders tradam. E a Base, por exemplo, não é, tá ligado? É um pouco mais diferente. Deixa eu puxar aqui. O que você acha do Dex Screener? Mano, ó, vou passar duas ferramentas boas que vocês podem usar. A Dex Screener e como é que chama? Essa aqui é o Definetify, vocês conseguem ver vários tokens de várias chains, tá? Então, basicamente, a DEX Screener você não vai tradear nela, mas você vai conseguir acompanhar o que tá acontecendo. Você pode vir aqui puxar uma chain às vezes que, mano, vai hypar ou vai acontecer alguma coisa, você consegue ver aqui informações dela, né? A Definetify também. O que você deve levar em consideração é, você tem que achar ferramentas para você tradear naquela chain específica. E aí entra naquele fator, você ter um bom grupo. Você vai conseguir achar essas informações se você garimpar muito bem. E se você tiver pessoas que estão garimpando junto com você, isso eu digo, tipo, uma panelinha sua que você trada, todo mundo vai achar a informação mais rápido, tá ligado? A gente achou essas informações, tipo, das ferramentas corretas, tudo isso, antes da gente lançar ontem ali, a gente viu, tipo, eu mandei até no meu Telegram, ó, cadê? Eu tava falando com o Benatti, a gente achou um token num pair como é que chama? Num pair de Monad. Ó, aqui, ó, esse token aqui, ó. A gente achou um token num pair de Monad. Mano, antes, tipo, a chain nem tinha sido lançada, tá ligado? E a gente pegou, ó, eu mandei esse token. Eu lembro que eu mandei esse token com 200k de FDV, ele foi pra, tipo, ó, deixa eu ver quanto que ele bateu. 1 milhão, 5x, basicamente. Tá ligado? E a gente achou essa parada e eu mandei lá e, tipo, é informação. E a gente tava vendo, tipo, por ferramentas como a própria, né, o scan da Monad lá, vendo em outras ferramentas como a Defined. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é Dex Screener, Defined, essas ferramentas que tem muita tinha essas coisas assim, vocês vão usar para entender o que está acontecendo ali, buscar informação. Agora, se você quer ter performance, você vai ter que buscar as ferramentas corretas. Isso pode ser um bot de trade no Telegram, às vezes tem muitas gente que você trada por bot de Telegram, como a Base, por exemplo. Entender quais são as carteiras que você pode usar, tipo, a gente teve aí vai ter a chain da Bitcoin agora dia 1, que é uma tecnologia que é da Spark. A gente vai usar uma carteira chamada Xverse, a gente tem lá um trading bot que chama Luminex, tem toda essa parada que você deve buscar essas informações e você vai conseguir buscar isso e pegar isso se você tiver ali a par de um bom grupo que tá sempre garimpando aquilo, tá ligado? Mas a Dex Screener e a Definetify são, mano, as melhores aí pra vocês usarem pra, tipo, né, num conceito macro. Mas se for tradar mesmo, tem que buscar um trading bot bom, que tem ali uma bribe, um servidor bom, tudo isso. A moeda verdadeira vai ser a que for mais velha, né? Criada por primeiro. Não necessariamente. Depende da cultura de cada time, depende de como cada player é, apoia. Mas eu acho que os principais fatores são o nome, ticker principal, o nome, né, o derivado ali, o nomezinho, a foto também influencia, o tweet, isso aqui num contexto social. Aí, nossa senhora, velho, não vou nem abrir esse token aqui. Num contexto social, aí a gente leva em consideração também contextos de distribuição do token, se o token tá cheio de bundle, carteiras bundles, que são carteiras de bot. Né, ó, esse token tá lotado de bundle. Ó. Por exemplo, se fosse uma narrativa, tipo, OG, assim, às vezes até, tipo, poderiam tentar, sei lá. Mano, tem vários fatores que você deve analisar. Entre eles, os fatores sociais e os fatores estratégicos ali, tipo, de pontos de números, né, de forma geral. Carteiras que estão rodando, como que tá a distribuição do token, o protocolo que ele foi lançado, tudo isso, tá ligado? Acredito que muitas moedas são criadas com pouco tempo de diferença em questão de segundos. Sim, exatamente. Tá top. O Léo mandou ali uma forrinha. Boa.
Top, top, top. Você postou um vídeo sobre a Luminex, né? Postei, postei. Aonde consigo uns bot bom que você indica? Mano, tem muito bot bom pra muita chain diferente, velho. A gente tem uma lista disso só no Alpha, a gente tem uma lista completa de cada chain, né? Eu tava montando e tal. Mas, cara, tem muito bot. Tem o Based bot aí. Puta, que mais? Mano, tem muitos bots. Se o Pino tiver aí e quiser mandar, velho, os bots aí que tiver uma referência de bot bom. Mas basicamente, pra tradar, assim, tipo, da forma que eu trado, eu só uso GMGN e Axiom, tá ligado? Tipo, pra tradar o convencional. Às vezes, se sai alguma coisa, precisa usar um trading bot diferente, aí tudo bem. Uma wallet diferente, por exemplo, na chain da Bitcoin, na Spark lá, por exemplo, né? Vai ter call no dia que lançar esse negócio da Spark? Vai, lógico, você é louco. Com certeza, velho. Tem que ter, velho. Fundamental. GM, agora é GN, pai. GN, good night. E aí, mano, o que dá pra nós falar agora? Eu falei muita coisa, tropa. Muita mesmo, né? Sendo bem sincero. Mas tem alguma coisa que vocês querem pontuar, que querem que eu pontue e tal? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui algumas coisas. E quanto a criar as meme coins, mano, você tem que ser um dev bom, tá ligado? Isso aqui é outra parada. Mas eu vou falar aqui algumas coisas, carteiras pra acompanhar, vou falar algumas paradas que é da hora vocês analisarem. Vou falar de uma forma macro também, eu nunca vou falar uma parada muito nichada, já adianto vocês. Por quê? Se eu vier aqui falar sobre números exatos que tem na Solana, esses números não são os mesmos que a gente vai ter na BSC, na Base e em outras chains. Então é da hora eu falar de um contexto macro pra quê? Pra você entender o contexto, entender o conceito e você usar esse conceito para se adaptar em cada time. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui um pouco da chain no geral, né? Vou dar alguns exemplos de configuração do trading bot, tudo isso vocês podem usar também. Um redirecionamento aí da hora. Quando ele liberar aí, pego a linha. Porra, bora, bora, bora. Vou só falar disso aqui, a gente já troca ideia. Se vocês tiverem. Tem mais dúvida de alguma coisa e tal? Ia ser fera alguém fazendo trade ao vivo aí pra ver a prática. Mano, a gente tá todo dia no Discord fazendo isso, velho. A gente só não tá, tipo, streamando tela, falando nas calças, porque ninguém quer passar o wallet de ninguém aqui, tá ligado? Mas, tipo, a gente tá o dia inteiro tradando, velho. Então, tipo, call a gente passa, tipo, call eu digo, tipo, de moeda, a gente passa, tá ligado? Mano, é que a rapaziada, a gente fica aqui o dia inteiro, principalmente no Alpha, porque é a nossa panelinha, tá ligado? Mas aqui a gente tá trocando ideia, tá passando call. Grande parte das coisas a gente tá fazendo junto, tá ligado? Só que o problema para quem tá começando de fazer live e essas paradas é qual? Muita gente que começa vai vir aqui, por exemplo, na Twitch, ó. Vou falar uns caras aqui, ó. Vamos pra live do Sented. Não, acho que o Device que faz live todo dia, ó. Vou pegar aquela do Device. Tá, não tá, mas, mano, basicamente, muitos desses caras ficam fazendo live justamente pra farmar. Tipo assim, eles ficam lá fazendo live, compram alguma coisa, vai ter os malucos que estão vendo a live deles, e às vezes é um cara novato, um cara que tá começando agora, e esse cara vai lá e vai tentar fazer a mesma coisa que ele faz. Tá ligado? Só que esse cara é um farmer fudido, velho. O Sented é farmer, o Cups é farmer, o Device é farmer. Então, tipo, alguns caras vocês vão tentar ir lá e copiar, tá ligado? Não, mano, não tente fazer uma cópia direta. E, mano, essa é a coisa mais estúpida que você pode fazer, principalmente com esses caras, tá ligado? Caras que são famosos on-chain, assim, que são, tipo, os mais calls que a gente chama, né? Que são pessoas influentes. A gente tem toda uma bolha de, tipo, pro players até. Tá? Por isso que eu falei da dinâmica dos jogos, tem essa parada. E não façam o que eles fazem, porque você pode se fuder muito com isso. Tá ligado? Como eu faço pra entrar na panelinha, que você parte do Alpha? Mano, isso aí a gente tem os planos, mas pra quem tá começando, eu nem vou falar muito sobre isso agora, tá ligado? Acho que é da hora. Essa call vai ser. Acho que essa call vai ser o divisor disso. Tá ligado? Vocês terminarem essa call e ver se realmente faz sentido. E a gente vai ver aí o que dá pra fazer, mas de certa forma, mano, aguardem aí essa parada de alpha tal que a gente fala depois. Call Scan, boa, vou falar sobre isso também. Lá ele Pro Max que eu falei, velho. Sem ter dúvida de criar narrativa e conduzir a moeda. Pessoas pra seguir no Twitter que mexe com o mercado de cripto, eu vou mandar lá no Telegram. Falei pra vocês lá, ó. Acompanhem lá, ó. Mandar aí o link de novo pra vocês. Ô, caralho. Entre lá no meu Telegram que eu vou fazer uma listinha completa disso aí. Vou mandar lá. Me lembrem disso, tá? Porque às vezes eu esqueço. Mas entrem lá que eu vou mandar certinho. Twitter, Telegram, outros grupos de Telegram. Isso aí vai poupar muito tempo de vocês, sendo bem sincero. Tá, vamos, ó, vocês, mano, dá uma parada aí, vamos focar aqui só pra mostrar isso aqui. Mostrar pra vocês também.
Depois a gente troca ideia na call, boa. Top, top. Não, melhor mesmo. Tá, fechou. Vamos lá, vai. Ó, vamos falar disso aqui também. Vou falar de alguns pontos que eu acho da hora vocês olharem. E isso aqui eu vou falar do conceito macro. E, enfim, vocês vão entender o que eu tô falando. Primeira coisa, vamos voltar aqui numa coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Se a gente vier aqui no meu canal, vamos puxar aqui o sítio do meu canal. Ó, todos os caras. Vou dar o exemplo do Cleitinho. Cleitinho tá aí na call, inclusive. Cara brabo demais, se quiserem seguir ele lá no Twitter. Mas, basicamente, se vocês puxarem essa call, se vocês puxarem, deixa eu ver aqui mais call aqui. Essa call aqui, a call do Kiakio também, a call do Léo, todas as calls que a gente fez de entrevista de caras que são bons, eles vão falar uma coisa em específico, tá? E essa é, tipo, o ponto principal. Você tem que ter uma análise boa e você tem que ter informações boas, principalmente de grupos e de pessoas que tradam ali que são boas, tá? Então, dando o exemplo aqui, vou dar o exemplo do Fear, tá? O Fear e o K9, eles são dois caras que manjam muito de research, tá? São caras, assim, bizarros de research. Pra quem não sabe, o K9, mano, fez milhões aí com os snipes de algumas moedas que a gente pegou também no começo do ano, e ele era, tipo, uma puta inspiração pra gente. O cara é bravo, o cara é fera demais. E, basicamente, o que eles falam é, faça research, use essa informação, busque muita informação e use essa informação de uma forma estratégica ao seu favor, tá? Então o Fear, por exemplo, ele é um cara que tem muito network. Tá? O Fear, ele tá num FNF que a gente chama, né, que são esses grupos nichados da rapaziada boa, né? A gente tem o FNF da Elixir também e tal, que é praticamente o alpha. E, mano, ele tem contato com muita gente. Muita gente, eu digo, tipo, é o que ele fala no próprio vídeo. Eu vou puxar até o começo do vídeo pra vocês verem. Aqui, ó. Ele fala no começo do vídeo, ó. Falar no Brasil, os caras têm como chegar. Vamos dizer que eu quero tentar contratar o Neymar. Qualquer jogador de futebol, celebridade. Caraca. Qualquer pessoa, eu chego. 60 cada um na BNB. Tá ligado? Então, tipo assim, você ter um FNF bom, você ter grupos bons, vai te facilitar de buscar informação. E aí é aquilo. Ele é um cara que traqueia muito carteira. Ele, mano, ele pega a carteira de todo mundo, ele acompanha a side wallet, acompanha a carteira. Então, tipo, esse é um fator bom, tá? Que vocês podem levar em consideração que vocês vão usar no trade. Vou mostrar aqui os fatores principais, mas o que eu quero dizer é, usem algo chave, que vocês podem usar como ferramenta, se especializem, se masterizem o máximo nisso e usem isso ao seu favor para montar uma estratégia. Tá? Isso aí pode ser tipo, mano, pode ser as carteiras, pode ser usar o Solscan, né? Exemplos vivos aí é o próprio K9 e o Fear. O Fear, mano, traqueia muita carteira boa e o K9 usa muito o Solscan a favor dele para fazer as trades. Então, tipo assim, vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Busquem entender como é que a parada funciona. Usem um mecanismo chave que vai te ajudar na informação para você montar uma estratégia. E, mano, se especialize o máximo em tudo isso e use isso ao seu favor, tá ligado? Isso aí eu acho que é um ponto que é bom vocês usarem, tá? Então, vamos lá. Vou falar aqui de análise de tokens, de narrativas e o que vocês podem usar no Trading Bot. Primeira coisa, contexto da chain, tá? Vocês vão precisar ter filtros e vão precisar acompanhar players bons. Como eu falei para vocês, tem todo um CT, tem toda uma parada dentro da chain de pessoas famosas. Famosas não, né? Mas influentes. Se a gente puxar aqui um site que é a Callscan, isso aqui a gente tem várias chains. Se eu puxar aqui também a Forescan, ó, eu não sei se vai aparecer. Aqui apareceu. Esses sites basicamente aparecem leaderboards de players que são famosos no Twitter, por exemplo. E esses caras, basicamente, tipo, são caras que estão forrando muito. Por exemplo, tem alguns aqui do servidor, o próprio Zinx, o Files, eles estão aqui, tá ligado? O Zinx, acho que ele tava top 3 mês passado, ó. Cadê o Zinx aqui? O Zinx tá aqui, top 34. Alguns caras, mano, estão aqui, tá ligado? Que estão na Callscan também. E, tipo, basicamente aqui, você vai ter todo um acompanhamento dos caras que são prós. Do mesmo jeito que num jogo, por exemplo. Tá? A gente tem aqui uns caras que são pro players e tudo mais. E você pode acompanhar esses caras, tá ligado? Então, basicamente, muitas pessoas influentes movem o mercado e você deve usar essa ferramenta, não essa ferramenta, né? Mas esse bug como uma arma, essa parada como uma arma. Então, vou dar o exemplo da BSC aqui, ó. A gente tem, por exemplo, a Forescan. Acho que a Forescan morreu, né? Morreu. Tava em alta quando a BNB tava em alta. Mas vou dar o exemplo aqui da BSC. Um cara muito bom na BSC é o Nel. O Nel, ele é um cara, mano, muito bom. Ele é BR também. Cara, ele é brabo demais. Né? O Nel, o Yoda, tem alguns caras que são muito bons em tradar na BSC e tal. E, mano, basicamente, muitas narrativas eles puxam, tá ligado? Tipo, você vai ver o Neo comprar, ele estilar, tipo, no Twitter dele ali, tá ligado? Estilar, a gente usa essa palavra pra, tipo, quando o cara dá
uma promovida naquele token, tá ligado? Ele compra aquele token, ele fala, porra, eu achei da hora a narrativa e tal. Então vocês vão ver muito isso de, tipo, às vezes uns caras compram junto e, mano, você pode tentar surfar essa onda junto, tá ligado? Às vezes. Deixa eu puxar uma chart um segundo aqui pra gente ver. Ó, porra, o Neo, ó, o Banksy, não, o Yoda, perdão. O Yoda foi uma das First TX, o Neo comprou junto, os caras, tipo, eu não sei se ele jogou isso aqui no Twitter dele, mas ó, ele tava comprando várias vezes. Muita gente traqueia a carteira dele, por exemplo. E, mano, quem sabe usar isso ao seu favor, obviamente, não é um copy trade direto, que é o que eu falei pra vocês. Vocês têm que saber traquear a carteira de uma forma correta. Mas se você souber traquear as pessoas certas e ao seu favor, entender como é que eles tradam, você pode surfar a onda junto. Tá ligado? Que é grandes exemplos de plays que eu fiz, por exemplo, na BNB, que eu me dei muito bem por causa desses caras, tá ligado? Você traquear eles, você entender como é que eles tradam e poder usar isso ao seu favor. Outros caras BRs também muito, muito bons na Ethereum, nessas chains aí, é a rapaziada ali da. Puta, qual que é o nome? Da Humble Arc, acho que é. É o Pelu, o Attila. Esses caras são muito bons, tá? Em Ethereum. O Pelu aqui, inclusive. Mano, os caras são muito bons, tradam aí. Pegaram Crypto Games aí, mano, os caras brabos de Ethereum. E, mano, cada time vai ter ali alguns caras bons. Obviamente, vai ter uns caras, tipo, famosos no CT, né, de forma geral. Como, por exemplo, como a Solana é muito grande, a gente tem uns caras muito grandes, como o próprio Cented, o Cups. O Cups tem mais de 100 mil seguidores no Twitter. Ó, deixa eu achar aqui, ó, o bagulho dele, ó. Cadê? Aqui, ó. Cups tem mais de 100 seguidores, 100 mil seguidores no Twitter fácil, eu acho, ó. Deixa eu ver. 170 mil. É muita gente, tá ligado? Pra uma parada nichada como essa, né, que é meme coin. Então, tipo assim, esses caras, eles têm, tipo, as carteiras deles muito traqueadas por muita gente, tá ligado? E aí, mano, às vezes acaba, tipo, listas de carteiras que são passadas, encaminhadas em vários grupos, e aí, tipo, tem umas carteiras de uns caras que viram muito call, tipo, os caras começam a ter muita gente traqueando eles, acompanhando o que eles estão fazendo, tá ligado? Então, o que é da hora vocês fazerem, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma parada que eu uso, eu acho da hora fazer. Primeira coisa, vem aqui na CallScan, uma parada fácil, tá? Não vou nem falar de um bagulho difícil. Vem aqui no CallScan, puxa aqui o mensal, o que vocês vão fazer? Isso aqui, ó, é a quantidade de TX que esse player fez, aqui é a quantidade de dinheiro que ele fez. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar, por exemplo, os players com menores TX, ó, vamos pegar aqui um player que tem pouca TX, ó, sei lá, o próprio Zinx, vou dar exemplo do Zinx, aqui, ó. O Zinx, ele teve 36 TX de compra e 46 TX de venda, tá? Então, basicamente, o que aconteceu com o Zinx, por exemplo? Ele compra poucas moedas e, mano, ele vai lá e faz. Às vezes ele dá um CTO da moeda, tudo mais. Então, ó, se a gente puxar aqui o próprio Twitter, o Telegram dele aqui, ó, vocês vão ver. Teve uma moeda que a gente comprou aqui no servidor, a gente mandou lá no Alpha, tipo 25k, 30k. E, mano, ele pegou e fez a boa de estilar a moeda no Telegram dele, tá ligado? Então, basicamente, ó. Deixa eu achar aqui, peraí. Não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Basicamente ele veio aqui e, mano, chilou a parada, tá ligado? Tipo, aqui a play dele da VIT e tal. Ó, comprei isso porque eu chequei a tech e a API e tal, tá certinha, tipo, interligada com a Polymarket, blá, 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 e mandou o contrato do token. Mano, ele é um cara que, tipo, tem um aporte maior, ele é um cara que tem uma análise mais concreta dos tokens que ele compra, e ele tem muita gente que acompanha ele que sabe do que ele faz, tá ligado? Que ele não vai lá e só compra qualquer merda pra ver os outros comprarem em cima dele e ele vender, tá ligado? Então, tipo assim, peguem uns caras aqui, ó, que tem poucas TX, não levem em consideração, tipo, o cara fez uma TX, o cara é muito bom, tá ligado? Mas, tipo, peguem esses caras, pega a carteira deles, pega o Telegram deles e dá uma olhada. Fica analisando o que eles fazem e vê se isso aqui é uma estratégia boa, tá ligado? Pra vocês usarem ao favor, né, de traquear essas carteiras, tá ligado? Por quê? Porque se você fizer isso e você conseguir traquear esses caras, muitas vezes você vai saber, tipo, acompanhando o Telegram e acompanhando o bagulho aqui, por exemplo, o cara ele vai comprar, você pode tentar comprar junto com ele e você vai ver qual que é o contexto da narrativa, tá ligado? Você vem aqui e olha, ele, porra, por que o cara tá comprando aquilo? Qual que é o contexto daquilo? E dito e feito, se a gente puxar aqui a própria spread, ó, vou pegar aqui pra vocês verem. A gente tinha ordem nela, mano, a gente tinha ordem nela, o quê? 20k? Mano, foi tipo, ele praticamente salvou a gente de uma certa forma. A narrativa era boa, só que o mercado não tava vendo. E às vezes acontece, tipo, se algum cara não der um CTO, dar uma chiladinha ali, o bagulho não vai ir, tá ligado? Então, tipo assim, o que aconteceu? A gente tava bem na moeda, todo mundo tava bem. Ele veio aqui, ó, comprou. Cadê a order dele? Aqui, ó. Ele comprou a 40k, depois fez outra order a 80k. E, mano, ele tava comprando relativamente bem, tá ligado? Não era pouco dinheiro, era bastante dinheiro. E tilando a parada. O que aconteceu? Filaram a moeda, que migraram ela, deu mais visibilidade pra moeda também.
Ele continuou comprando, estilou bem a parada. E, mano, óbvio, não foi só o fator dele ter feito isso que fez com que a moeda chegasse a milhões. Mas ele foi um dos principais fatores aí que ajudaram nisso, contribuíram nisso, tá ligado? E a moeda, mano, basicamente bateu o quê? 1.5M e, porra, você pegar aqui a própria carteira dele, ó, foi top 3 trader, o cara fez 16k doll, tá ligado? Então, tipo assim, é, usar a informação ali dos caras que, tipo, realmente, ó, vocês podem ver, ó, que ele não foi lá e simplesmente matou a moeda. Conforme vocês forem treinar, vocês vão acompanhar isso. Tem cara que mata a moeda, velho. O cara não quer nem saber. O cara vai lá e mata a moeda e foda-se quem tá embaixo dele, tá ligado? Então, tipo assim, ó, ele fez um clipe aqui, não vendeu tudo, ó, vendeu um cadol. Isso aqui não é o suficiente pra matar a moeda. Esperou a moeda pampar mais, vendeu mais um pouquinho, foi clipando pra não vender a moeda e, tipo, dar uma velona fudida de uma vez. Aí o Gay que comprou, ó, vendeu mais, tá ligado? De resumo, você vê que é um cara que trabalha bem a play dele e não é um cara que vai lá e, mano, gita a moeda e fode todo mundo, né? E vai lá e faz uma play muito lixo, sabe? Então, tipo assim, você pega esses caras, analisa como é que eles tradam, é um fator que vocês podem usar pra traquear que é muito bom, tá ligado? Você vai ficar aqui acompanhando aqui, ó, a log desses caras que estão tradando, tipo, você vê uns caras que compram mais forte, o Perry compra mais forte, por exemplo, o Gake e o Ansem nem se fala, o outro cara que dá muito vamp, ele com. Vamp, tipo, mano, tem uns caras que pampam umas narrativas. O Euris. Tem alguns caras que, conforme você for tradando, entendendo e acompanhando esses caras, você vai saber qual que é o estilo de trade deles e como você pode se apropriar daquilo que eles estão fazendo junto para poder usar como estratégia, tá ligado? Obviamente, não usem isso como uma parada fixa, porque eles também são traders, eles também querem coletar lucros, né? Então, às vezes, acontece de você tentar fazer um bagulho desse e se fuder. Então, tipo assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer usem as carteiras a favor, tá? Venham aqui, por exemplo, na Solscan, procurem carteiras com pouca TX, tá ligado? Players bons com pouca TX. Vejam as carteiras deles, o jeito que eles operam, tá ligado? Vocês podem, por exemplo, vir na GMGN, ó. Você vê aqui na GMGN na Solana. Vamos pegar a carteira dos Zinx, por exemplo, de novo. Vamos lá. Ó. Cadê aqui? Tava top 30, né? Aqui, ó, cadê? Se a gente pegar a carteira dos Zinx e jogar aqui na GMGN, ó, na Solana, a gente vai pegar aqui, ó. Vocês conseguem ver a média de tempo que ele roda uma moeda. Então, ó, a média geral dele aqui, ó, que ele roda uma moeda, ó. Average holding, cadê? Não tem mais essa porra? Eu não sei se é esse average duration aqui, velho. Não sei, velho. Será que é o average duration, velho? Eu acho que é. Mas basicamente, o que eu quero dizer com isso aqui vocês conseguem ver, tipo, ó, várias informações da carteira dele, ó, average duration, custo, esse cost também não sei, acho que é o preço médio que ele compra e o preço médio que ele vende, tipo, normalmente é uma TX que ele faz, ele compra, tipo, 3 solanas a média, né? Taxa que ele paga, o volume que ele já fez, track de rename, já tá. Quem tá traqueando ele aqui na GMGN, vocês podem ver, ó, 800 pessoas traqueam ele na GMGN. Tá ligado? O average buy dele de market cap, ó, ele compra mais moedas entre 0 e 100k do que moedas entre 100 e 500k e moedas acima de 500k. Tá ligado? Tem muita coisa que vocês podem ver por aqui que vai ajudar também para vocês fazerem essa análise. E não só isso, como a parada prática de você ficar ali acompanhando ele dentro da chain, vendo como ele tá tradando, o que ele tá fazendo. Tá ligado? Então, de forma geral, entre na Coscan, tá? Peguem essas carteiras. Tanto a gente tem as carteiras frias aqui no Hub também, tá? Se vocês vierem aqui no Discord, ó, vem aqui em Hub, vai ter wallets free. Tá? Vocês podem clicar aqui, vai ter uma lista de carteiras. Se vocês virem na Axie, importar essas carteiras, vocês podem usar também. Tem umas carteiras que já estão mortas, porque eu acho que essa lista está bem desatualizada, mas tem algumas coisinhas boas também. E atrás dessas carteiras também na Coscan, e atrás dessas carteiras do Twitter, tradando com outras pessoas, tudo isso vocês podem fazer para pegar e colocar ali no seu bot, por exemplo, para acompanhar. Tá? Esse é um dos fatores que vocês podem usar como análise que vai ser muito bom. Tá? Agora, vamos no contexto de tokenomics, falar sobre a distribuição de token e como você pode fazer uma análise boa desses tokens. Tá? Eu vou atualizar as wallets que a gente tem Tá, disponível. fechou. As Eu, wallets, tá falando? Fechou. isso, eu passei essa semana ali pesquisando muitas wallets ali dos Top, top. principais players ali da Solana, né, para atualizar. Tô com em torno de 500 wallets. Pois sim. Então tem bastante coisa boa, velho. Boa, boa, boa. Perfeito. Eu recomendo vocês acompanharem o Telegram de todo mundo. Aí tem Fear, tem um monte de gente boa. Que é da hora vocês acompanharem. É que tem muito player que tem, por exemplo, o Euris, ele usa 10 wallets. Então tem as 10 wallets dele Cara, lá, lixo, entendeu? né? Isso aí é uma parada mais pra frente que vocês vão aprender, mas tem essa parada de multi-wallet, usar multi-wallet. Mano, é complexozinho.
mas dá pra aprender também, né. Tá, vamos falar um pouco sobre tokens em si, acho que é da hora falar disso, pra vocês também não ficarem perdidos na hora de fazer uma análise, tá. Deixa eu fechar aqui algumas abas, ó. Fecha, 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 fecha aqui, fecha aqui. Acho que fechar tudo mesmo. Tá, vamos lá. Vou dar o exemplo da Solana. Vamos começar com Solana, tá. Como eu falei pra vocês, cada chain tem sua tecnologia. Voltando lá atrás, a gente falou sobre SPL, EVM e todas essas tecnologias. Basicamente, cada chain vai ter ali uma tecnologia, vai ter o seu scanzinho e tal, e você vai poder tradear esses tokens, acompanhar esses tokens, né, ter as tecnologias que das empresas que estão dentro dessa chain e como elas provêm, né, alguma coisa, alguma função, né, um desempenho ali na chain. E basicamente o que você deve entender é entender como é que a chain funciona e usar isso ao seu favor para tradar, tá. Então, em cada chain a gente vai ter, no contexto geral, a gente vai ter a dinâmica da tecnologia, né, por exemplo, a SPL da Solana, a gente vai ter os tokens, então esses tokenzinhos que você pode tradar, vai ter os provedores que podem disponibilizar esses tokens, né, então protocolos que você pode ter pools, né, desses tokens, launchpads que permitem a criação desses tokens, tudo isso você vai ter dentro da chain para facilitar esse processo, para deixar interativo e para que a chain possa ser movimentada e possa acontecer de forma geral, né. Então, calma aí. Deixa eu puxar aqui. Então, basicamente, vamos lá. O que vocês devem levar em consideração? Entendam como é que funciona o back-end de cada chain e entendam como é que funciona o contexto técnico de cada chain, tá ligado? Na prática ali no trading bot. Então, vou botar 2 parâmetros aqui, tá? Vamos pegar a BS Scan aqui, a gente vai comparar a chain da BNB com a chain da Solana. Então, a gente tem algumas particularidades em algumas das chains que são diferentes e vocês devem entender isso também, porque isso aí vai impactar no desempenho ali, na sua análise e como você vai usar aquilo para montar uma estratégia, tá. Então se a gente vier aqui, por exemplo, na BSC e puxar algumas TX, vamos puxar uma carteira qualquer aqui, vamos pegar qualquer token que tiver aqui em alta, sei lá, Trump, Holders, essa carteira que provavelmente vai estar investing, não vai não? Meu Deus, 5 bilhões, velho, que isso? Não, calma aí, deixa eu pegar uma carteira aqui. Sei lá, essa carteira tá rodando $14.000, vamos ver, ó. Vamos puxar aqui uma transferência. Puta, é que não é uns trader mesmo, né, velho, é uns caras diferentes. Deixa eu pegar uma carteira qualquer aqui. Aqui, vamos pegar a carteira desse maninho aqui. Puxar as transferências. Agora vamos pegar a carteira. Vou mostrar aqui algumas questões de taxa também, ó. Cadê? Pegar a carteira do Alo mesmo. Aqui, aqui. Tá, vamos lá. Se a gente ver aqui, ó, nas transações, vocês vão ver. Acho que por aqui vai ser mais difícil de explicar. Melhor eu mostrar pela GMGN, mas eu da Solana eu vou mostrar por aqui mesmo. Quando a gente vê aqui em taxa, por exemplo, toda transação você vai ter que pagar uma taxa para a rede. Então a gente vai ter Priority e Bribe. Então são as duas principais taxas. A Priority ela vai definir prioridade na rede e a Bribe vai definir prioridade no trading bot. Tá? Então se a gente vier aqui, por exemplo, na taxa, deixa eu botar aqui. Se a gente vier aqui, por exemplo, na taxa, você vai ter a taxa de prioridade, taxa de bribe e o slippage, né? Então, basicamente, essa taxa aqui vai ser a taxa que você vai pagar para a rede, na Solana em si, a bribe você vai pagar para a Axiom, e a slippage vai ser o deslizamento do preço médio, né? Isso aqui é tipo, vamos supor que o token esteja 40k de market cap. Se ele diferir ali o valor, né, basicamente, ele vai. O que vai acontecer ele vai, né, se você botar, tipo, um 100%, independente do preço médio que mudar ali, tipo, se eu botar 10% de slippage, se mudar um preço médio que ultrapassa esses 10%, ele vai cancelar minha trade, vai cancelar minha ordem. Então ele meio que, tipo, vai fazer o limitador ali pra uma compra, porque às vezes você compra, a TX demora pra cair, tá ligado? E às vezes, tipo, no momento que você comprou, alguém comprou e, tipo, o token tava 35 quando você clicou, e ele foi pra, sei lá, 70, porque um cara comprou muito forte e a sua ordem acabou batendo em 70. E às vezes você se fode, tá ligado? Tem também MEV, algumas coisas particulares de cada chain também. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer com isso cada chain vai ter a sua taxinha,
vocês devem entender como é que funciona, e você deve configurar da forma correta. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, em BNB, por exemplo, ó, vamos puxar aqui a taxinha da BNB, vocês vão ver que a taxa da BNB, a gente não paga, como é que chama? Cara, tá diferente isso aqui, velho. Só queria ver o do P1. Tá, aqui, ó, P1, por exemplo. A taxa da BNB, a gente paga Go-Away. Tá? Então, o Go-Away, ele basicamente é a mesma dinâmica de taxinha ali. Você vai ter uma taxa para você pagar para fazer essa transação, e aí você vai efetuar essa transação do Go-Away ali. Não tem uma taxa de bribe, por exemplo, na GMGN. Né? Então, você vai fazer essa taxa, vai pagar o Go-Away, vai ter Slipped normal, Slipped é convencional também, e ok. Né? Você vai pagar aqui, ali o Go-Awayzinho normal. Agora vamos para o back-end. Qual que é a diferença de Solana, por exemplo, para uma rede EVM, né? Dando um exemplo. Quando a gente faz uma transação na Solana, se eu vier aqui, por exemplo, nesse token, fazer uma compra desse token, eu fiz essa compra, eu vou criar uma conta, tá? Eu vou fazer uma criação de uma conta. Então vocês podem ver aqui, ó, esse player, ele fez uma play, ó, calma aí. Deixa eu filtrar por pump fan. Cadê? Ah, tá, acho que eu não vou achar aqui o bagulho, mas vamos puxar aqui, ó, nesses tokens mesmo. Ó, ele fez uma play, comprou ali um token, por exemplo, ele criou uma conta, tá? Então ele fez esse create account aqui. No momento que ele fechar essa order, eu não sei se... eu acho que é essa order aqui mesmo, tá certo, ó. No momento que ele fechar essa order... Não é essa order aqui não, mas basicamente ele cria uma conta, que é essa continha dessa taxa aqui, e ele vai fechar essa conta depois. Isso aqui é uma vacant account. Então, basicamente, quando você vai fazer uma TX, você completa uma order de compra e depois de venda e você fecha essa order, dentro da chain você emite uma vacant account, que é uma continha que vai ficar em aberto, que tem uma taxa. Então, por exemplo, você tem varredores, tem ferramentas que varrem, que fazem essa varredura dessas taxas, e você consegue pegar essas taxas de volta. Né? Então, tipo, elas ficam em abertas dentro da chain e você consegue pegar elas de volta, tá ligado? Então, por exemplo, primeira coisa, eu vou reforçar vocês, não entrem em qualquer site de limpar de vacant account, além do Sol Incinerator, tá? O Sol Incinerator é o mais confiante, vocês vão entrar aqui nesse sitezinho aqui, fazer o cleanup de vocês, é o mais seguro aí, pra vocês não terem problema nenhum, porque tem muitos que drenam carteira, tá? E vocês podem perder o dinheiro de vocês e não ter o que fazer, tá ligado? Então, se a gente puxar aqui na wallet dele, por exemplo, ó, ele tem 455 vacant accounts abertas e ele tem 0.9 Solanas que ele pode claimar de vacant account ali que ele tem parado, tá ligado? Então, tipo, basicamente, é um estilo de taxa que tem ali dentro da chain, uma dinâmica que tem dentro da chain, que é diferente sei lá, da BNB, por exemplo, né? Que você paga o Go-Away ele já vai direto pra chain de volta e você não tem ali uma forma de, sei lá, pegar essa taxa de volta, um pouquinho dessa taxa, etc, né? Então, de forma geral, estudar como é que cada chain funciona, estudar como é que são os protocolos, tá? Entender, tipo, se a gente vier aqui ó, e olhar, vocês vão ter protocolos como a Meteora, a Radium, toda essa dinâmica que você consegue fazer pool dentro da chain. Na BNB, por exemplo, é diferente, você vai ter a GMG não, a PancakeSwap, lá o V2, V3, acho que é, ó, cadê? Aqui, ó, o V2 e o V3. Tudo isso você vai ter diferente em cada chain e você tem que entender como é que cada uma funciona ali para poder se adaptar àquilo. Mas basicamente vai exercer a mesma função em cada uma. A única diferença é que as empresas vão mudar, a dinâmica vai mudar, às vezes a taxa vai mudar, e isso é importante vocês entenderem, tá ligado? E da mesma forma, entender como é que essa parada funciona na prática, tá ligado? Tipo, na Monad hoje teve muitos tokens que eram honeypot, são tokens que, tipo, vamos supor, quando você abre o token, ele vai ter uma pool de liquidez. Né? Então, ó, esse token aqui, por exemplo, ele tem uma pool de liquidez de 67 Solanas, ou seja, ele tem 67 Solanas para serem movimentadas aqui. Tipo assim, ele tem liquidez de 67 Solanas aqui nesse token para ser movimentados. Então, tipo, é da hora você acompanhar, entender como é que isso funciona, porque, por exemplo, se eu tiver um token que eu criei num protocolo direto e aí eu tiver acesso a essa pool, eu sou o provedor de liquidez do token inteiro. Ou seja, se eu vier aqui e tirar a liquidez desse token, o token simplesmente acaba. Não tem, tipo, se você comprou $1.000 naquele token e eu tirei a liquidez, se eu não colocar liquidez de novo naquele token, você não consegue nem vender nem comprar. E você fica naquilo preso e você não tem o que fazer com o seu dinheiro porque você não consegue nem vender nem comprar ele. Então, basicamente, em toda a chain tem muitas coisas semelhantes a isso, tá? Bots também que manipulam o volume, bots que manipulam compras, isso aí vocês também devem aprender, tá? Mas de forma geral, o que eu quero dizer entendam como é que cada uma funciona ali, as malandragens, e entendam como é que vocês vão evitar isso. Entendam o que são os bundles, olhar a distribuição de bundles, olhar as carteiras que movimentam ali supply, olhar como é que são os protocolos, olhar como é que são as pools que são criadas desses tokens, toda essa dinâmica de cada chain vocês têm que analisar
pra poder evitar de, mano, se você ficar perdido ali, entrar seco e se frustrar, tá ligado? De forma geral, é isso, assim, você tá falando sobre isso. E, mano, analisar as narrativas, entender a cultura, olhar os tokens, tá ligado? Olhar os tokens não, perdão. Olhar como é que cada cultura funciona, olhar como é que são as pessoas calls, olhar como é que tá sendo a distribuição ali dos tokens, né? Os holders, tudo isso vocês vão aprendendo, né? As compras que são feitas e desenvolver, maximizar o máximo do seu conhecimento em cada chain, em função disso, para poder tradar cada uma, né? E aí, conforme o tempo, conforme você vai aprendendo de uma, aprendendo de outra, ligando os pontos, é muito mais fácil de você fazer uma análise. A gente consegue fazer uma análise de uma chain, tipo, começando a tradar na Monad, muito mais fácil porque a gente já tradou várias chains e, mano, a gente sabe como é que é tomar porrada em várias chains diferentes, tá ligado? Então é muito mais fácil a gente entrar numa chain nova e em 2 horas a gente já entender como é que a dinâmica tá funcionando, tá ligado? Se ela puxa um volume um pouco mais lento, se ela é um pouco mais rápida, os caras que estão nela, tudo isso, tá ligado? É muito individual, porque quando começamos, exatamente, tipo assim, que eu vou falar sobre isso também, porque eu acho que é uma outra dúvida que todo mundo tem, tá? Como, se eu começar agora, tá, quanto que eu vou fazer, tá ligado? Qual que é a principal muitas dúvidas que vocês têm, já vou adiantar isso, vocês vão ter uma resposta com uma palavra, que essa palavra é a palavra depende, tá? Então essa palavra vocês vão ouvir várias vezes, tá? E se acostumem com isso, por quê? Porque você vai ter que usar a oportunidade que você tiver, com a sua dedicação e, mano, como você vai ter ali os fatores, né, a sua análise, estratégica para você desenvolver esse crescimento da sua wallet, né. De forma geral, eu sempre falo para vocês, esse mercado é um farm, você tem que farmar, você tem que crescer a sua carteira lentamente. É como se fosse uma empresa, você vai ter o seu capital, você vai injetar dinheiro nele, você vai continuar crescendo, vão ter momentos que você vai fazer decisões ruins, momentos que você vai fazer decisões boas, mas você tem que ter um planejamento não planejamento estratégico, de forma geral, para você poder crescer ele, tá. É uma parada que demora tempo, leva uma análise, leva todo diversos fatores que você vai precisar ter, eh em si próprio para poder evoluir. E, obviamente, fatores que vão te ajudar nisso. Então é aquilo, quando a gente começou, eu comecei indo atrás de canal gringo no Discord, indo atrás de buscar coisa no YouTube. A gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, a Axiom nem existia, a gente treinava na Buex e na Photon, e era tipo falta de informação total, a responsividade era ruim, tudo era ruim, né? A gente não tinha grupo, porque a gente não conhecia ninguém, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de se conectar, tipo, não tinha ninguém que fazia um trampo que a gente faz aqui na Elixir, por exemplo. Então, o que aconteceu com isso? A gente evitou de evoluir muito mais porque a gente tinha falta de informação. Se eu botar um exemplo aí de um cara muito bravo, que é o Dust, né? O Dust é um dos manos da Chapadão lá também, jogava Fortnite e tal, o cara é fera demais. Mano, ele começou no mesmo time frame que eu. E ele tem 3M de PNL. Não, mais, eu acho. Sei lá, ele tem, mano, 7 dígitos de PNL pra mais, assim. Tá ligado? E tipo assim, é aquilo. Começou no mesmo time frame. Só que são as oportunidades que você tiver que você vai usar ao seu favor, tá ligado? Tipo, você vai pegar e você vai conhecer um cara bom, você vai conhecer uma rapaziada que trada junto, você vai ter pessoas que vão te falar, porra, usa essa ferramenta tal, olha esse grupo tal, acompanha esse cara tal. E às vezes a gente não tinha aquilo e dificultou muito mais o caminho pra gente chegar onde a gente chegou. Só que a gente tá literalmente pavimentando isso aqui, né? Então eu particularmente acho, velho, hoje em dia, que, mano, é muito mais fácil começar do que antigamente, velho. Com as oportunidades que vocês têm aqui, sendo bem sincero, porque aí a gente pavimentou tudo isso, tá ligado? Mano, todo mundo, tem muita gente aqui que é boa, a gente tá conseguindo conectar muitos traders que, tipo, são BRs e criar essa parada BR, tá ligado? Com as pessoas que são boas na chain. Então é aquilo, velho. Dá uma facilidade. Você começou quanto sol? 7, perdi tudo, velho. Perdi tudo em, sei lá, um mês. Nem isso. Na época, essa Solana tava 1.200. Hã, fala também sobre o perigo de fazer apenas copy trade. Boa, perfeito. Mano, não é o que eu falei pra vocês, velho. Você tem que analisar as carteiras, tá ligado? E usar as carteiras como fator de análise e não necessariamente fator de copy, né. Você pode usar aquilo como uma estratégia? Com certeza. Só que você tem que usar a sua estratégia como base. É muito importante que você não se rotule. Você tem que entender que não é uma estratégia que você vai usar pra vida. O mercado sempre se adapta e você tem que ser como água. Você tem que caber em qualquer buraco, você tem que passar por qualquer lugar e você tem que estar sempre andando, tá ligado? Isso aí é fundamental. Então, não adianta você pegar e falar, eu vou fazer isso e isso vai funcionar pra sempre. Não vai, né. Você tem que estar sempre se adaptando e estar sempre entendendo como é que a chain tá funcionando e como você vai modular o jeito que você trada pra como ela tá no momento ali, tá ligado? Então, de certa forma, a parada todo mundo vai ter
não exatamente o acesso, né, mas todo mundo vai ter a possibilidade de ter o acesso às mesmas informações. A questão é, como você vai usar isso ao seu favor, né, porque é aquilo, o bom trader, tipo, se eu pegar e, mano, der todas as ferramentas que eu uso, tudo que eu uso, pra 3 caras que não sabem nada, às vezes, mano, um cara que vai ter um pouco mais de dedicação, uma estratégia um pouco mais eficiente, ele vai aprender aquilo em 1 mês, que um outro vai demorar 3, porque ele tinha uma estratégia um pouco mais eficiente pra evoluir ali o conhecimento dele, tá ligado? Então é individual. O que você deve fazer é buscar o máximo de informações e ter uma análise crítica do que você tá de como usar isso pra, né, poder lucrar, tá ligado? Ô louco, realmente, velho. Difícil ter conteúdo bom e bem explicado em português, se não sabe inglês tem muita sorte. Mano, outra coisa, eu estava até pensando em fazer isso no Alpha, fazer um curso de inglês, porque é fundamental aprender inglês, velho. Fundamental, não tem jeito, sendo bem sincero. Precisa muito aprender, pelo menos saber o básico, tá ligado? Se você não souber inglês, você tem que ter um grupo bom que tá todo mundo treinando ali e podendo, né, passar essa Já informação, temos o traduzir. dicionário, né? Já temos o dicionário, verdade, tem um dicionário completo. A gente tem lá na UP um dicionário Dicionário completo de todas as palavras. meme coin. Sim, sim. Exato, quando a Pump Posta aí saiu, no Discord só mesmo. tinha informação em Tem aí. Network BR pelo Junior 88. Sim, velho, nossa, tinha uns cara, tipo, muito OG, tá ligado? E, mano, ninguém sabia de nada, assim. É muito fácil mesmo, mano. Fui querer aprender isso uns 3 anos atrás, era tudo uma missão, exatamente. Saudades da época do Junior 888. Fala sobre. Tu considera a narrativa potente e a narrativa fraca? Mano, eu não vou falar muito porque a gente já tá aqui há 1h30. Acho que a rapaziada também já tá cansada, eles vão começar a não. Não sei se vocês quiserem falar aí, mas tô falando muita coisa que vocês vão começar a se perder, né? Pô, Petrovic é o D então, mano. Petrovic é o D. Comecei vindo do Orange, WBG. É, exatamente. O Orange ele passou muita coisa pro começo, só que o Orange formou muito, velho. Sendo bem sincero. O Orange formou muito. Ele foi um cara fundamental pra gente também começar. Mas tem que tomar cuidado, velho. Vida de vida. Matheus tá virando gaúcho. Porra, top, top, top. Ó, deixa eu pegar aqui na U pra mostrar pra vocês, ó. Não tá 100% completo, a gente tá montando aqui, mano, tem muita coisa pra montar ainda, velho. Rapaziada do Alpha aí, mano. Essa semana vai ser porrada. Fazer umas calzinhas aí. Aqui, ó. Se liga. Eu não montei ainda completo esse módulo, porque esse aqui era a categoria só do dicionário. Mas, mano, a gente fez um dicionário completo, velho. Tipo, muita coisa. Aqui tá só uma parte, tinha uma outra parte que eu não completei. Mas, mano, tem um dicionário completo, a gente tem uma série de coisas que a gente vai adicionar aqui ainda. Que vai ficar, tipo, bem da hora mesmo, velho. Vai ser uma parada muito da hora que a gente vai fazer. Um redirecionamento muito forte pra quem tá começando e pra quem já sabe também. Que a gente quer fazer um ecossistema onde tá tudo ali, tá ligado? No mesmo lugar, sabe? Todo mundo consegue pegar e ver e ter um redirecionamento ali de players bons, carteiras boas, por aí vai, tá ligado?